Oi, gente, eu sou Rose Marques e hoje quero compartilhar algo que pode transformar a sua vida, como tem transformado a minha. Muita gente já ouviu falar sobre o poder dos pensamentos, mas poucos entendem como isso realmente funciona no dia a dia. E eu posso dizer, porque também já pensei assim, muitos irmãos e irmãs dentro da igreja, por zelo ou até por falta de entendimento mesmo, têm medo de falar ou refletir sobre o poder do pensamento. Parece que se falar disso, misericórdia, é coisa do outro mundo, é nova era, ou de filosofia humana, não pode se falar sobre isso. Mas a verdade é que a própria Bíblia, ela fala muito sobre pensamento e sentimentos e mostra como eles moldam a nossa vida. A religiosidade versus a palavra viva, né? A religiosidade é quando a pessoa segue regras externas, mas não se permite viver a transformação interior. E Jesus mesmo enfrentou os religiosos do seu tempo, que eram os fariseus, que cuidavam da aparência, mas não deixavam Deus transformar o coração. O que eu estou dizendo? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 23:7, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então isso mostra que aquilo que a gente pensa, que aquilo que a gente acredita no nosso íntimo, acaba se tornando realidade na nossa vida. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você está ouvindo, você sabe que a mudança começa na mente. Se eu penso sempre em fracasso, em derrota, vivo inseguro. Mas se eu penso de acordo com a palavra, eu começo a experimentar o que Deus já me preparou. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. Filipenses 4:8. Então Paulo não disse para encher a cabeça do medo, Paulo não disse para encher a cabeça da derrota, mas de coisas que edificam. O que a palavra diz sobre o sentimento? Jesus falou: a boca fala do que está cheio o teu coração. Ou seja, aquilo que sentimos e alimentamos por dentro, uma hora vai transbordar na vida prática, né? Uma pessoa que vive dizendo, eu nunca vou conseguir, realmente trava e não conquista. Outra que começa a agradecer, mesmo antes de ver e a declarar, Deus é o meu provedor, Ele já está agindo. Acaba então vivendo milagres que pareciam impossíveis. É como um agricultor. Se plantar espinho, não pode esperar colher uvas. Mas se plantar sementes boas, pensamentos de fé, no tempo certo vai colher frutos bons, as realizações. Ou seja, aquilo que você pensa, sente e acredita, molda quem você se torna. Vou ler novamente Provérbios 23:7. Assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Então, os pensamentos não são apenas ideias soltas, não. Eles criam emoções, eles mexem no nosso sistema nervoso e enviam sinais. E estes sinais chegam diante de Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. No livro A Quarta Dimensão, do pastor David Young Shu, tem outros vídeos aqui eu falando sobre esse livro. E ele explica lá nesse livro que tudo que começa na nossa mente e no nosso coração. Ele diz que precisamos visualizar, imaginar e declarar com fé, porque isso se torna uma oração viva, um pedido direto ao Senhor, ao Deus do Universo. E olha o que a Bíblia confirma em 2 Coríntios 1:20. No Senhor está o sim e o amém. Então, se você pede com fé, tenha certeza, Ele já ouviu. Existem várias leis, lei da gravidade, lei da atração, e uma explicação simples aqui, usando a lei da gravidade como exemplo, pensa comigo, a lei da gravidade funciona para todo mundo. Se eu soltar uma caneta, ela cai, não importa se eu acredito nela ou não. Então, do mesmo jeito, existe uma lei espiritual,
uma lei universal, a lei de Deus. Aquilo que você pensa, sente e fala, volta com certeza para você. Palavra de Deus confirma isso em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então, não é só pensamento positivo, é uma lei real. Se você planta reclamação, colhe mais motivos para reclamar. Se você planta gratidão, recebe mais motivos para agradecer. Por exemplo, se uma pessoa vive dizendo ninguém me ama, ela vai atrair situações que confirmam isso. Se alguém acredita eu nunca vou prosperar, o subconsciente dela vai trabalhar 24 horas por dia para manter essa realidade. Mas se você declara com fé, eu vou conquistar minha casa própria, e começa a detalhar quantos quartos, se é casa, se é apartamento, como você já se vê morando ali, você começa a imaginar, você começa já a abrir o sorrisão, você está liberando uma semente de fé. E a palavra diz em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Só que tem um detalhe, o consciente pede, mas o subconsciente muitas vezes sabota. Você pode repetir 3 vezes assim, olha, eu vou prosperar, eu sou milionário, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, eu tenho a cura. Mas se dentro de você há uma vozinha dizendo, isso não é para mim, eu não mereço, sou pobre e sempre vou ser. Todo mundo da minha família tem essa doença. Todo mundo que tem essa doença morre com ela. É uma doença crônica. É isso que o subconsciente vai registrar. E o subconsciente, gente, ele não julga, ele não aconselha, ele apenas obedece ao que você acredita. No fundo, sabe? E é por isso que Jesus nos manda renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar o pensamento. O segredo está em sentir gratidão como se já tivesse recebido. Então, quando você agradece de verdade, age como um imã. Se você pede uma cura, agradeça como se já tivesse curado. Se pede prosperidade, agradeça como se já estivesse vivendo nela. É isso que ativa a sua fé. E lembre-se, não olhe para a sua realidade atual, porque ela pode te fazer duvidar. Olhe para o invisível, porque é lá que Deus já está trabalhando. Digo novamente, não olhe para a sua realidade atual, porque ela pode te fazer duvidar. Em 2 Coríntios 4,18 diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, aquilo que vemos agora, as dificuldades, as lutas, as limitações, é passageiro. E o que Deus já preparou para nós, mesmo que ainda não enxergamos, é eterno e é real. A fé é justamente isso, acreditar antes de ver. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é enxergar com os olhos do coração, até mesmo de se manifestar no mundo físico, antes de se manifestar no mundo físico. Um exemplo é Abraão. Ele não tinha filhos, mas ele creu na promessa de Deus. Abraão, com toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Então ele não olhou para a sua realidade de impossibilidade. Ele olhou para o invisível, para a promessa. Então pense assim, quando você pede comida no aplicativo, você não fica em dúvida se vai chegar. Você apenas espera e até arruma a mesa antes de receber. Isso é fé. Você já se prepara porque sabe que está vindo. Um outro exemplo é quando uma mulher descobre que está grávida. Ela ainda não vê o bebê, mas ela já compra roupas, já escolhe o nome, já organiza o quarto. Ela age com certeza de que aquilo vai acontecer.
Assim também é com os nossos sonhos, os nossos pedidos diante de Deus. Quando você planta uma semente, você não fica cavando a terra todo dia para ver se ela já brotou. Você confia que a natureza está trabalhando. O mesmo acontece no invisível. Deus está agindo mesmo quando você não vê. Quando você coloca a água para ferver, você olha para a panela e parece que nada está acontecendo. Mas por dentro a água está esquentando até começar a borbulhar. Assim, oh que maravilha, é o processo. Às vezes parece que nada mudou, mas Deus está preparando o momento certo da transformação. E olha, eu posso te dizer, essa transformação, a responsabilidade 100% está nas suas mãos. Tá vendo como é simples? A gente já pratica fé em pequenas coisas do dia a dia, só que nem percebe. O que Deus pede de nós é exatamente isso: acreditar antes de ver, confiar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Então, se hoje você tem um sonho, se hoje você tem um pedido, se hoje você fez uma oração, comece a agir como quem já recebeu e abre esse sorrisão e segura essa alegria. Isso daí, esse sentimento de alegria, essa vibração lá no alto é que vai trazer a gratidão na sua boca, vai trazer a gratidão no teu pensamento e você vai começar a arrumar a mesa da sua vida. Prepare o quartinho do seu futuro. Confie no tempo da semente, espere a água ferver, porque Deus é fiel para cumprir. Então, meu convite para você que está ouvindo esse vídeo, mude sua mentalidade. E isso, a responsabilidade está em você. Plante palavras de vida e isso, a responsabilidade é 100% sua. Declare o que você deseja com fé e gratidão. Isso também é responsabilidade 100% sua, está nas tuas mãos. Você não está jogado ao acaso. Deus te deu responsabilidade de escolher o que você vai pensar. Deus te deu responsabilidade de escolher o que você vai sentir. Deus te deu responsabilidade de escolher o que você vai falar. E aquilo que você libera na sua mente, no seu coração, cedo ou tarde, se torna sua realidade. João 10:10, ele disse que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Tome posse disso, visualize, acredite, agradeça e confie. O impossível é só impossível para você. Pode acontecer na sua vida. Eu sou a Rose Marques e te digo, mude a sua mente que Deus muda a sua vida.